Tem alguém empolgado aí para o impacto? Amém. Bom dia, queridos. Que bom estarmos juntos mais uma vez, podendo cultuar o Senhor, podendo celebrar a grandeza dEle, sabendo de que Ele está no nosso meio e nós, mais uma vez, seremos também transformados, renovados, restaurados e, principalmente, alinhados com a palavra de Deus. Eu não posso deixar de mencionar a volta do Wilson e da Fábio para o louvor, depois de um tempo de Covid. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus. A paz é uma promessa, né, meu irmão? É uma promessa, né? Glória a Deus. Queridos, nós começamos uma série de mensagens chamada Discipulado, domingo passado. A pastora Sheila chegou quebrando tudo. Foi uma coisa intensa que aconteceu aqui. Algumas pessoas vieram, inclusive, comentar ao longo da semana de que a palavra de domingo, para algumas pessoas, eu ouvi de que foi a palavra mais impactante que elas receberam até hoje. E isso alegra muito o nosso coração, porque se há algo que eu e você devemos ansiar, desejar e sermos confrontados, é de nos tornarmos discípulos de Cristo Jesus. Amém? Agora, o Senhor escolheu uma forma de sermos discípulos de Cristo. O Senhor, Ele, desde o início da palavra, da história dEle com a criação, Ele faz no vertical aquilo que Ele também manifesta no horizontal. Nós temos a cruz como dentre muitos memoriais para nós. Nós temos na cruz a menção daquilo que é vertical, na nossa espiritualidade com o Senhor, mas temos também na horizontalidade o nosso relacionamento. Tanto que os 2 mandamentos que o Senhor nos deixa, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o Senhor então decide que o discipulado, ele seja por meio do Espírito, mas que ele também seja através de alguém. Diga comigo nessa manhã, através de alguém. Não podemos nos esquecer, e é justamente sobre isso que eu quero compartilhar nessa manhã conosco. É o discipulado que é por alguém. Falar disso é falar da igreja. É falar do motivo pelo qual nós fazemos tudo o que nós fazemos. Falar de discipulado é colocar em xeque, em prova, por meio da palavra de Deus, o modelo de igreja pelo qual nós vivemos, fazemos. Porque igreja não é algo que se inventa. Igreja é algo que se copia da palavra. Igreja não é uma invenção de alguém, não é uma ideia, não é um conceito, não é um modelo que alguém tem em seu momento de espiritualidade, mas é quando nós nos inclinamos em conhecer a palavra de Deus e sermos confrontados com a forma, o modus operandi que o Senhor já estabelece. Ele é aquele que institui, Ele é aquele que desenha, Ele é aquele que estabelece e é aquele que sustenta a igreja, porque é dele. Amém? Ele é o bom pastor. Então, a maturidade, da qual há uma expectativa que o Senhor requer de nós, ela vem através do acompanhamento de alguém, porque discipulado é conduzir o próximo ao caminho da maturidade da fé. Ao caminho da maturidade da fé. Ao caminho da entrega ao Senhor, ao caminho do conhecimento de Deus, ao caminho da sua vocação, missão, propósito celestial. E nós podemos encontrar algumas peças desse quebra-cabeça, tanto na era pré-Cristo, antes de Cristo, no Antigo Testamento, como por exemplo, quando Asaf, um dos maiores músicos na época de Davi, compositor de 12 de todos os 150 salmos, ele vai dizer o seguinte em Salmo 78, dos versículos 5 ao 7. Em seu momento de poesia, em seu momento de canções que se usava para
falar das coisas de Deus, ensinar as coisas de Deus, ele diz: ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. Ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos. Olha aqui a horizontalidade. De modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Nós encontramos aqui uma pista muito importante dentro do assunto discipulado, porque ainda antes da era de Cristo, escolheu o Senhor passar as leis, os mandamentos, as histórias, as ações divinas, as vitórias de guerra, tudo aquilo que o Senhor havia feito, os atributos de Deus, de quem é o Senhor, um após o outro, um para o outro, um através do outro, para que nenhuma geração perecesse sem conhecer a Deus, para que nenhuma família ficasse sem ouvir os grandes feitos do Senhor, para que toda a família de Cristo Jesus, intergeracional, palavra bonita, né? Pudesse então ouvir a respeito de Deus e se dobrar a Yahvé, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Nós encontramos também mais um pedaço da pista através do próprio Cristo, o Deus Filho, que habitou entre nós. No momento em que ele já havia padecido, já havia ressurreto, estava com seus discípulos de corpo ressuscitado, e num momento pré-ascensão, um pouco antes dele ser assunto aos céus, aos olhos dos discípulos, ele deixa uma comissão que chacoalha a terra até hoje, uma comissão pela qual eu e você pudemos ouvir do Evangelho no Ocidente, por causa dela. Uma comissão que atravessa mares, uma comissão que atravessa séculos, uma comissão que atravessa raças, povos, tribos, nações, e que ainda é viva e real e deve ser exercitada através de cada um de nós. Mateus capítulo 28, os versículos 18 a 20. Praticamente umas últimas palavras de Jesus, ele diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus dizendo: olha, vão, e indo, falem das boas novas, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, compartilhem a luz, a verdade que liberta, arranquem as pessoas do lamaçal, do inferno, falando das boas novas e permitindo com que o Espírito Santo opere. Seja o meu cooperador, ofereça o batismo de arrependimento, levando a pessoa a refletir profundamente a respeito de si, acerca de si, para então contemplar a grandeza de Deus. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enviando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Diga obedecer e diga ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse fim nos traz a convicção de que ele não estava falando somente para aqueles discípulos que estavam ali com ele. Ele não estava falando só para os apóstolos, mas ele perpetua essa ordenança até o fim dos tempos. Ou seja, eu estarei com vocês, que farão discípulos até o fim dos tempos. Cristo continua assegurando que o caminho da maturidade cristã é uns para os outros. E não somente isso, mas nós encontramos agora na igreja primitiva, nos primórdios do caminhar cristão, no momento em que Paulo está escrevendo uma carta ao seu discípulo amado Timóteo,
quando ele havia deixado o seu discípulo em Éfeso, naquela igreja em que ele havia fundado. Ele diz lá em 2 Timóteo capítulo 2, os versículos 1 e 2, eu gostaria de convidar então você a ficar de pé nesse momento, para nós lermos juntos este texto, honrando a palavra de Deus. Falamos da área da era pré-Cristo, falamos daquilo que Cristo ordenou, e agora nós vamos ler um texto pós-Cristo no Novo Testamento, já com a igreja vibrante, a igreja de Atos, a igreja ativa, estabelecendo lugares. E aqui então nós vemos Paulo dizendo a Timóteo: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Vamos orar. Feche seus olhos aí onde você está. Senhor amado, Senhor querido, nós nos rendemos à Tua boa, perfeita e agradável vontade. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, ordenança para a nossa vida, vida para aquilo que era morte e agora nos tornou vida. Que o Senhor venha alinhar os nossos corações com a Tua vontade, que o Senhor venha revelar o Teu desejo para nós, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, tirar as escamas dos nossos olhos, para que possamos encontrar na Tua palavra a igreja bíblica, para que possamos encontrar nas Tuas ordenanças o nosso papel, acima das nossas vontades, acima das nossas facilidades, acima das nossas compreensões. Que a Tua palavra, que liberta, que é viva e eficaz, opere por meio do Espírito Santo sobre cada um de nós nessa manhã, e que saiamos daqui mais parecidos contigo ainda, que saiamos daqui com um pouco mais do Teu cheiro suave, livres de nós mesmos e comprometidos contigo, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Aqui nós encontramos mais uma constatação de que a palavra, o ensino, ele é perpetuado por aqueles que entendem o processo de discipulado, para aqueles que entendem a sua vocação ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, para aqueles que entendem que ser um discípulo e fazer um discípulo não é algo que um homem um dia teve uma visão, mas é algo que é uma ordenança do Senhor, e é algo que a palavra nos aponta do começo ao fim como meio de cristianismo, de vida cristã. Eu não faço discípulo quando eu não tenho filhos, ou quando eu tenho tempo. Eu não faço discípulos quando o meu trabalho me permite. Eu não faço discípulos quando eu sou convencido pelo meu pastor. Eu faço discípulos porque a palavra me faz entender que é o meio pelo qual o cristianismo é estabelecido. Entende a diferença? Eu faço discípulo porque há algo que incendeia o meu coração e que não me traz descanso, como uma canção que cantamos às vezes, e por conta disso então eu consigo olhar além de mim, através de mim, e aquilo que o Senhor coloca e deposita em mim se multiplica ao abrir da minha boca, ao me dedicar por alguém, ao me inclinar como aquele bom samaritano que estava indo de A a B, mas num determinado momento ele encontra um homem desesperado, precisando de ajuda, e ele então para o seu caminho e se inclina em servir aquele que precisava. Esse é o cerne do cristianismo. Não há outra forma de ser igreja senão essa. Não há outra forma de compreender como é que o cristianismo veio parar até eu e você, senão assim. O Senhor escolheu o meio. E na igreja bíblica, meus amados, porque é o que nós queremos ser. Quantos aqui querem ser a igreja bíblica? Aleluia. Glória a Deus pela tua vida.
Eu também quero ser um pastor bíblico. E na igreja bíblica, há uma expectativa geral de crescimento no conhecimento. Tanto é que uma das frases de maior impacto da pastora Sheila domingo passado aqui, foi de que ela achou esquisito quando ela comentou, né? Falou, eu acho esquisito quando um crente diz para mim que não gosta de ler a Bíblia. E eu estou aqui para reafirmar o que ela disse, de fato é a coisa mais esquisita do mundo. Uma pessoa que diz amar ao Senhor com as canções mais poéticas que se cantam por aí, mas que não se inclinam em beber da fonte e conhecer o amado da sua alma. Porque num determinado momento dizer que ama não é mais o suficiente se as ações não condizem com o discurso. Se as ações não condizem com um coração agradecido. Se há um coração agradecido, se há um coração apaixonado, se há um coração arrebatado pelo Deus Todo-Poderoso, então é lógico que eu vá me inclinar a conhecê-lo. Veja que o escritor de Hebreus, num determinado momento onde ele estava tratando um assunto de profundidade, onde ele estava tentando ensinar ao povo hebreu de que o sumo sacerdote não era mais aquele homem escolhido de uma linhagem levítica, mas agora era Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias. E ele para então essa conversa teológica para dizer algo aos hebreus na sua carta, e ele diz no capítulo 5, versículo 11: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres de alguém, embora a essa altura já devesseis estar ensinando algo para alguém, estarem sendo seguidos por alguém, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Amada igreja, que anseia ser a igreja bíblica, nós precisamos entender de uma vez por todas que estudar a palavra é a maior expressão de adoração a Deus. Precisamos entender de uma vez por todas que conhecê-lo é ler a Bíblia. Precisamos entender de uma vez por todas que nós não podemos confeccionar Jesus, não podemos confeccionar a nossa fé, não podemos ser conduzidos por tradições ou porque fulano ou beltrano faz isso e faz aquilo e crê naquilo outro. Nós precisamos descobrir na essência, no cerne, no núcleo, na rocha, no centro, quem é Deus. Para que o Deus da palavra, o Deus verdadeiro, o Deus bíblico se revele ao teu coração e você se sacie da verdade, pois essa é a única verdade capaz de libertar. Todas as outras verdades poderão te escravizar. Na igreja bíblica, precisamos entender que há uma coordenação a partir de pessoas dotadas por Deus para isso. Nós sabemos que no Antigo Testamento havia toda uma tradição judaica, onde havia um sumo sacerdote que era o único que poderia aspergir pelo sangue de um novilho, uma vez ao ano, o pecado da humanidade. Nós sabemos que no Novo Testamento, Jesus se tornou este sumo sacerdote, amém?
Então não há mais agora uma figura ilustre que nós tenhamos que nos dedicar uma vez ao ano a nos encontrarmos naquele lugar santo, porque nós nos tornamos a habitação santa de Deus, amém? Não precisamos mais ir a este lugar, mas continua havendo uma ordem, continua havendo uma organização. Igreja não é democracia, igreja é teocracia. Igreja é o lugar onde nós obedecemos ordenanças. E eu quero compartilhar com você um dos maiores fundamentos de estrutura eclesiástica que nós podemos encontrar na palavra de Deus, de estrutura de igreja, lá em Efésios capítulo 4, do versículo 11 em diante. Nós encontramos o texto que diz o seguinte: e ele, Jesus, lá no versículo 7, se revela como Jesus, ele, designou alguns presenteou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos, preparar, uma construção, preparar os santos, preparar o seu João, a Dona Maria, o seu Zé, preparar todos, do mais velho ao mais novo, do mais rico ao mais pobre, do mais ilustre ao menos conhecido, toda a comunidade, toda a igreja, preparar para que possam ser felizes. É o que está escrito aí? Não mesmo? Preparar para que eles desempenhem bem a sua profissão de segunda a sexta. Preparar para que, amados, preparar para a obra do ministério. Para a obra do ministério. Para que alguns sejam edificados. É o que está escrito? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Todos nós, eu e você, até que alguns alcancemos, é o que está escrito aí? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, diga maturidade, a maturidade, não mais como meninos, agora como maduros, e cheguemos à maturidade. O Senhor Jesus presenteou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que nós possamos desempenhar o ministério e possamos chegar à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Olha, quando a palavra vai falar sobre doutrina, fala de vento de doutrina. E pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ele já vai dizer o seguinte: olha, existem homens espertos e astutos, que falam bem, são convincentes, vão trazer uma boa oratória, mas cuidado, porque podem induzir ao erro. O Senhor não levanta homens que são bons de oratória, o Senhor levanta homens que conhecem a palavra. O Senhor não levanta homens que maqueiam bem a sua espiritualidade, o Senhor levanta homens que têm testemunho na praça, no centro da cidade. Cuidado com homens astutos, espertos. Não há nada de errado em assistir pregações, mensagens, sermões no YouTube. Mas cuidado com pastores que não leem a Bíblia. Cuidado com pessoas que falam bonito, trazem aquele afago na alma carente, necessitada, mas de semente de palavra não tem nada. Cuidado. Atenção, atenção. Vamos chegar lá. Antes, seguindo a
verdade. Não os ventos de doutrina. Doutrinas, teologia, nos fazem bem, são importantes. Homens geniais que pisaram nessa terra há mais de 2000 anos, contando com os rabinos. Pessoas das quais nós podemos aprender muito, mas nada se compara à verdade da palavra de Deus. Nada se compara à forma e o modelo pelo qual Deus estabeleceu para dialogar comigo e com você. Se fosse para aprendermos um monte de regras, a Bíblia seria um livro sistemático, mas ele não é, ele é um livro de relacionamento. Porque eu leio do começo ao fim, as coisas vão se costurando, vão se encaminhando, né? Camadas vão se revelando para nós, e o Senhor então vai nos trazendo olhos para ver, ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo. Cuidado com ventos de doutrina. O Senhor nos convoca a seguirmos a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo na medida em que cada parte realiza a sua função. Agora, vamos um pouco mais a fundo, porque precisamos chegar no discipulado. E é o que eu estou tentando aqui, chegar no discipulado. O Senhor estabelece um modelo de igreja na palavra. Este é o modelo pelo qual nós devemos compreender e buscar viver. O Senhor traz também mais uma pista para mim e para você aqui nessa manhã. Qual é a função do pastor presidente de uma igreja local? Há aqueles que lideram, que presidem. E em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, a palavra diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. E aqui se usa muito esse texto para dizer que o salário pastoral tem que ser alto, né? Tudo bem, amém, né? Não vou negar. Mas há algo profundo aqui junto com isso, está dizendo, olha, preste atenção na função do pastor presidente. Preste atenção em qual é o papel, a atribuição dele. A Bíblia diz, primeiramente, que lideram bem a igreja. Ou seja, administrar uma igreja bem é papel do pastor presidente. Administrar, como o pastor Dag foi falado, os recursos, multiplicar os recursos que chegam à mesa, multiplicar os dons, discernir os dons entre os irmãos no corpo de Cristo, colocá-los em franca atuação. É o papel do pastor presidente. Mas há algo aqui que especialmente, há de especial, há de importantíssimo, e eu diria que vital para uma igreja bíblica. Aqueles cujo trabalho é duas coisas: a pregação e o ensino. Assim como lá em Atos capítulo 6 nós vemos a instituição dos diáconos. Eu não sei se você se recorda desse texto, mas o texto lá diz para mim e para você que os apóstolos estavam estudando. E aí era necessário, um grupo de viúvas ficaram sem distribuição de recursos. E aí os apóstolos, um deles diz lá, olha, não é justo que nós deixemos de estudar para servir às mesas. Levantemos homens piedosos para que estes possam então servir às mesas enquanto nós estudamos. Olha só. Então, a palavra nos aponta a uma forma onde os que presidem, os que lideram, os que estão encabeçados, os que estão recebendo o salário, de que especialmente se inclinem na pregação e no ensino. Porque, meus amados, o foco principal do pastor de uma igreja bíblica é liderar, estudar, pregar e ensinar. Porque o púlpito é a fonte vital da verdade. Se o cristianismo chegou aqui até hoje, é porque do púlpito emanou a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o firme fundamento que enraiza
na igreja, e a igreja então ela pode crescer e dar frutos, porque ela está alicerçada na verdade. Quando não há palavra, quando não há ensino da palavra, quando não há estudo da parte daquele que ensina, a palavra ela vem fraca, ela vem aguada, ela vem diluída. E o nível do discipulado, o nível daquilo que vai ser repartido entre os irmãos, fica diluído, ao ponto do mundo soprar de um lado para o outro, uma igreja enfraquecida pela falta da verdade. Por isso que você, não sei se você está vindo aqui há algum tempo, talvez você já tenha percebido que nós somos muito cautelosos de quem prega aqui. Não temos anseio nenhum em chamar alguém famoso, porque deixa eu te dizer algo, pastor, famoso, são duas palavras que não combinam. Pastor foi chamado para ser servo, servo de igreja local, servo do seu João, da dona Maria, do seu José, servo daquele que é desconhecido mediante a sociedade, servo também daquele que é conhecido, que vive num contexto luxuoso, servo de todos aqueles que aceitaram a verdade como primícia na sua vida. O púlpito saudável sempre deverá balancear a refeição da igreja local. Pastor de igreja local não deve ter anseios de pregar em outras igrejas, porque não faz sentido pregar para quem não conhece. A Bíblia é todinha permeada de história, de relacionamentos de pessoas que se conhecem, que vêm a se conhecer e que se fazem conhecidas umas para as outras. O Novo Testamento que eu e você nos alimentamos são cartas de líderes para serem lidas em igrejas locais. Pessoas em franco desenvolvimento. Pessoas que amam conhecer a verdade apostólica, pessoas que precisam viver a verdade que liberta, ouvidas de alguém que tenha relevância na vida delas. Não porque a mensagem foi impactante, mas porque ela a conhece pelo nome. O púlpito saudável é a fonte para um discipulado saudável. É por isso que lemos a palavra, estudamos a palavra. Aqueles que estão aqui separados se dedicam com maior veemência, com maior intencionalidade, para que a essência seja pregada, assim como eu estou fazendo hoje com vocês aqui. Eu não estou inventando um modo de igreja, não estou aqui apresentando um modelo de igreja, eu estou aqui confrontando a nossa igreja com a palavra. Perceba isso, há uma grande diferença. E quando então passamos por esse processo, o que você recebe, o que os líderes de em casa recebem, o que os discipuladores recebem, devem ser discutidos, amplificados, multiplicados nos grupos pequenos. É por isso que nós temos o costume de pedir aos líderes em casa para que seja proclamado, discutido, enfatizado a mensagem do domingo durante a semana. Não é porque nós somos centralizadores, não. É porque o pastor que tem o encargo da pregação e do ensino ficou horas e horas e horas em cima da mensagem para trazer algo saudável e bíblico, para que não seja deturpado, distorcido ou ainda mais reinventado por uma pessoa que nem sequer leu a Bíblia. Entenda que há uma ordem para que as coisas aconteçam e que eu e você, ao passar dos anos, possamos ir presenciando maturidade na nossa jornada cristã. Quantos aqui querem amadurecer no Senhor? Quantos aqui querem ser a igreja bíblica? Aleluia, então essa mensagem é para você. No discipulado, meus amados, bíblico, o confronto é real.
O confronto, ele é vital para o amadurecimento. É quando nós, eu e você, nos permitimos sermos confrontados com a verdade. Quando eu e você nos despimos do orgulho, nos despimos de que sabemos de tudo, nos despimos de que não estamos prontos para isso e todas as desculpas que nós inventamos para nós mesmos. E permitimos com que a verdade, que é simples, possa penetrar no mais profundo do nosso ser e nos trazer para um outro nível de entendimento. A igreja, ela é um lugar para todos. Mas cuidado que essa frase continua. A igreja é um lugar para todos que querem amadurecer no Senhor. É um lugar para todos que querem ser íntimos de Deus. É um lugar para todos que querem conhecer a palavra. É um lugar para todos que anseiam agradar ao Deus Todo-Poderoso. Porque em algum momento, para aquele que faz parte de todos, mas não está aceitando o molde do Senhor, digamos que a porca vai espanar. Digamos que vai azedar um pouco. Porque a Bíblia nos apresenta um modelo de discipulado, de obediência à palavra de Deus. Não é uma briga de braço entre discípulo e discipulador, mas é um trabalho de um discipulador que apresenta a verdade para o discípulo que precisa crescer. Veja o texto de Tito, capítulo 3, versículo 10. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, continue tolerando-o. Está escrito isso? Depois disso, permita com que ele divida a igreja em 3 pedaços. Não. Está escrito que nós podemos rejeitar aquele que causa confusão. Eu fiz questão de trazer esse texto para mim e para você, que é um texto muito forte, para que nós possamos entender a seriedade do discipulado, para que nós possamos entender o fundamento pelo qual nós queremos apresentar uma noiva ataviada a Jesus. A igreja é coluna e baluarte da verdade, e a palavra, ela precisa ser apresentada, e os santificados, ou os santos, os escolhidos, precisam compreender e se conformar à palavra um dia após o outro, após o outro, após o outro, até que eu e você estejamos preparados para Cristo nos receber. Enquanto o mundo apregoa, seja feliz como você quiser, faça o que o teu coração mandar, a igreja continua advertindo e admoestando. É claro que com amor, com graça, com sal comido, né? Tem que comer quilos de sal. Às vezes nós estamos conhecendo algumas pessoas que chegam na igreja, encontramos imediatamente situações que precisam ser transformadas, mudadas, mas com muita graça o Senhor nos faz olhar com um entendimento de que é necessário gerar intimidade, dar acesso, receber acesso, para lidar com situações. E assim uns com os outros, meus amados. E é por isso que eu e você somos convidados a estarmos olhando para a palavra de Deus sempre, porque a palavra de Deus é a trava de segurança da igreja. Colossenses 3,16 está dizendo: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. O aconselhamento, ele é mútuo. Já falei isso aqui antes, falei hoje de manhã, eu vou falar de novo. Quantas vezes eu não me sentei para aconselhar alguém e saí dali aconselhado? Eu não me vergonho de falar isso não, na verdade eu tenho orgulho em falar isso. Como é bom entendermos que a palavra de Deus é a trava de segurança.
Como é bom entendermos que todos nós viemos do pó e estamos em franco desenvolvimento para a glória de Deus. Como é bom nós entendermos, meus amados, que somos iguais. O Senhor estabelece uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O Senhor traz um entendimento. O Senhor fala, olha, esse daqui vai estudar para trazer para a igreja um alimento. Esses daqui vão multiplicar este alimento. Todos serão alimentados, mas na hora do sentar, um na frente do outro, somos todos iguais. E a palavra é o firme fundamento, o firme alicerce que permeia o modo de vivermos a nossa vida. Que delícia, que delícia. Nós devemos nos dar acesso uns com os outros. Não podemos construir barreiras, precisamos construir acesso. Precisamos amadurecer ao ponto de aceitarmos confronto, seja de quem for. Porque a maturidade, às vezes, ela nos leva a níveis de aceitarmos o confronto até de seja como for. O maduro aceita confronto até de um imaturo. Um maduro reflete com profundidade na sua vida constantemente. E constantemente está apto para receber uma exortação. O maduro não faz cara feia quando alguém fala alguma coisa da vida dele para ele. Ele reflete. Ele é pronto para ouvir e tardio para falar. Essa é a igreja bíblica. E na igreja bíblica os irmãos vivem em comunhão constante. Ah, como é bom e suave quando os irmãos vivam em união. Atos capítulo 2, versículo 42. Olha aqui o início da igreja. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Ao que eles se dedicavam? Olha o elemento aqui, ensino. Ao ensino, porque todos queriam aprender. Todos queriam amadurecer. Todos queriam deixar o leite para o alimento sólido. Todos aceitavam o confronto. Agora não era um confronto de distanciamento, era um confronto de comunhão. Porque olha, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Será que os sinais e as maravilhas são consequências de temor? Porque a Bíblia fala que todos estavam cheios de temor. Será que na irreverência não perdemos o temor no meio do caminho e os sinais, as maravilhas não nos acompanham mais? Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Sabemos que no contexto histórico e cultural aqui havia uma grande miséria e eles se compadeciam uns pelos outros. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas. Olha aqui, a comunhão no templo e de casa em casa, no templo e de casa em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Por causa desse histórico, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ei, peraí, olha aquele grupo lá. Não é aquele cobrador de impostos que extorquia todo mundo, inclusive aquele pescador que está do lado dele? Eles estão juntos, eu não sei, está esquisito, eles estão os dois de mão levantadas adorando a Deus ali, um do lado do outro. O que aconteceu? Ei, olha lá, aquele outro jurou o outro de morte, eles estão um do lado do outro. Aquele outro lá pecou,
roubou a mulher do outro, e eles estão ali juntos, sentados, sorrindo um do lado do outro. Tem alguma coisa esquisita no meio desse povo. É a verdade. É a verdade que liberta. É o alimento sólido que é pregado. É a vida cristã que emana de baixo para cima, de dentro para fora. É o serviço, é o ministério, é o propósito, é a missão. É a igreja ordenada, fluindo para uma comunidade toda testemunhar. Para uma cidade inteira vislumbrar e dizer: eu quero fazer parte daquele povo que é humilde, que é servo e que obedece à vontade de Deus. Eu quero fazer parte desse povo. Eu sonho com esse dia aqui, amados. E eu oro para que você sonhe também. Eu oro para que o teu coração se encha de anseio, para que a verdade liberte a nós mesmos e possa incendiar essa cidade inteira, por meio do discipulado, por meio de uma igreja cristocêntrica, uma igreja teocrática, uma igreja que é fundamentada no alicerce da verdade. Não é a tradição, não é a cultura, não são os ventos desse mundo, não é o que eu herdei da minha família, mas é o que a palavra me aponta como caminho, para que eu possa então construir sobre a rocha a minha casa e ser bem sucedido. Vamos ficar de pé. Vamos agradá-lo com a nossa adoração nessa manhã. Vamos ser ainda mais uma igreja bíblica? Essa é a minha pergunta para você nessa manhã. Então eu quero te dar 3 conselhos práticos. Mais práticos do que isso eu não consegui chegar. Primeiro, procure um grupo pequeno se você ainda não pertence a um. Se envolva, procure um grupo pequeno. Segundo, aprenda a abrir o teu coração com um líder instituído nesta casa. Aprenda. E terceiro, não desista de tentar. Não desista de tentar. Faça o que for possível. Não desista de tentar. Permita com que a maturidade seja constante na tua vida cristã. Feche seus olhos. Queria chamar o pessoal do louvor aqui para nós adorarmos ao Senhor após essa oração. Pai amado, nós viemos do pó, Senhor. E ao pó nossa carne voltará. Não há nada de especial em nós que não tenha sido o Senhor que tenha colocado. Nós não queremos inventar igreja. Nós não queremos inventar uma fé distante das tuas ordenanças, dos teus preceitos. Nós queremos viver debaixo da tua vontade. Então nós colocamos este assunto de discipulado em oração nessa manhã. E pedimos para que o Senhor fortaleça o discipulado nessa casa. Que o Senhor fortaleça a palavra sendo propagada, sendo ensinada uns para os outros. Que o Senhor volte o coração dos discípulos aos discipuladores, e dos discipuladores aos discípulos nessa manhã. Que o Teu Espírito Santo opere de forma tal que nós saímos daqui ainda mais unidos do que como entramos. Que nós saímos daqui debaixo de uma missão e de um propósito que o Senhor estabeleceu e perpetuou até a Tua volta. Senhor, longe de nós sermos domingueiros, longe de nós sermos religiosos, longe de nós aprendermos um cristianismo à distância. Não queremos um cristianismo à distância. Não queremos um cristianismo que não tenha um nome de alguém que está nos aconselhando, nos acompanhando.
Assim como a tua palavra, do começo ao final, nos aponta como modelo. Ah, Senhor, queremos mais da tua verdade. Queremos mais da tua vida emanando em nós. Queremos mais da paixão pela tua palavra. Queremos mais do confronto para que a nossa vida faça valer ainda mais na tua presença. Que a nossa adoração rompa, Senhor Deus, as quatro paredes dessa igreja. Rompa as quatro paredes do nosso quarto. E que não sejam palavras jogadas em vão, mas que sejam, Senhor Deus, intencionalidade em te conhecer como tu és. Como tu és. Como tu és, nós queremos aprender. Em nome de Jesus. Abençoa cada líder de em casa desta igreja. Capacita cada um a ser sal e luz. Capacita cada um na fidelidade das sementes que serão distribuídas e multiplicadas. Capacita para que eles sejam capazes de fazer aquilo que está no teu coração e se moverem na liberdade do teu espírito e na fidelidade da tua palavra. Que nós possamos ver uma igreja cada vez mais conhecedora e consequentemente apaixonada pelo Senhor, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorá-lo um pouquinho antes de nos despedirmos.